Talvez você esteja como Noé agora, né? Dentro de uma arca, no meio de uma tempestade, sem saber o destino a qual Deus quer que você vá. E muitas vezes você tem se sentido desanimado, porque as ondas têm se levantado, a situação tem se dificultado mais ainda, e você não vê uma saída. Assim como Noé, ele não viu uma saída, ele não viu um pedaço de terra, ele via mar e água, e ele não entendia o trabalhar de Deus. Mas Deus tinha um fim para tudo aquilo. E Deus tem um fim para sua situação ruim também. Deus tem um lugar ao qual você vai chegar, a qual não vai ser apenas uma chegada, mas vai ser um grande levantar de Deus na sua vida. Aqui em Gênesis, capítulo 9, versículo 17, diz assim: Então Deus disse a Noé: Este arco-íris é o sinal da minha aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Deus, ele primeiramente começa procurando alguém fiel. Porque no meio daquela situação toda, onde o povo estava corrupto, onde o povo só olhava para o que era errado e a carne desejava o que era errado, Deus procurou alguém, um motivo para que ele pudesse salvar, né, aquela terra e não acabasse com tudo. E ele viu o coração de Noé, viu que Noé era alguém voltado para ele, viu que Noé era alguém justo, um homem bom. E ele usou a vida de Noé, usou o testemunho de Noé, né, para trazer para os dias de hoje. E será que Deus tem encontrado dentro da gente alguém fiel, alguém justo, a qual ele possa ter um motivo, né, a qual a gente seja um motivo nas mãos de Deus para que ele realize uma grande obra na vida de outras pessoas, para que ele realize uma grande obra em uma situação a qual ninguém vê saída, mas que através da gente, Deus possa levantar alguém para poder cumprir o desejo dele, a promessa? Deus, ele, quando encontrou Noé, ele não encontrou apenas um homem, mas ele encontrou um homem disposto a obedecer, né, o pedido dele. E ele encontrou alguém que estava disposto a fazer o querer de Deus. E aquela obediência dele, através da obediência dele, Deus alcançou toda a sua casa. Então Deus colocou Noé numa bênção, a qual alcançou a família dele. Onde Deus permitiu, falou para ele: eu quero que você entre com sua esposa e seus filhos, juntamente com suas noras. Porque Deus poderia destruir a nação, destruir toda a terra e recomeçar apenas com o que ele já tinha criado, que eram os animais, né? A vivência, as plantas e tudo mais. Ele escolheu Noé. Tanto por ser um homem justo, mas também por ele obedecer, né, ao querer de Deus. Será que a gente está disposto, mesmo que a gente não queira abrir mão de coisas que saciam a nossa carne? Será que a gente está disposto a cumprir um chamado, a obedecer uma ordem de Deus? Porque ele nos chama, ele está todo o tempo nos chamando a fazer algo, a ajudar alguém a levantar, a trazer uma palavra. Pode ser até que cantar um louvor num culto. Será que a gente está disposto a vencer o nosso medo, a nossa vergonha, a cumprir, né, um mandamento de Deus, algo que Deus nos ordena fazer? Ou será que a gente vai deixar esses impedimentos, né, impedir a gente de concretizar algo? Deus está todo o tempo nos chamando. E o que ele mais ama é a obediência. Deus, ele deu uma instrução a Noé. E apenas Noé disse o quê? Aqui no versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim, que Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Ele fez tudo como Deus tinha te mandado. Será que a gente tem tentado dar um jeitinho para que as coisas saiam assim, com um pouco do que a gente deseja? Ou com... eu vou acrescentar isso aqui. Não vai fazer mais não. Deus me pediu de outra forma, mas eu vou acrescentar, não vai dar nada. Noé foi obediente. Mais uma prova da sua obediência. E Deus, ele ainda tinha um plano, né, para a humanidade. Ele não desistiu. Porque depois da desobediência de Adão e Eva, Deus, com certeza, ele se entristeceu muito. Mas ele viu em Noé alguém pronto a recomeçar, né? E aí Noé seguiu todas as instruções que Deus tinha dado para ele. Ele não apenas seguiu, mas fez tudo conforme a instrução de que Deus tinha dado. Aqui chega um momento a qual Deus fechou uma porta, que foi a porta da arca, né? Quando todos entrou na arca, os animais, a família de Noé, a palavra de Deus diz que Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou, foi Deus. E na nossa vida é assim. Tem muitas coisas que acontecem, às vezes uma porta que não está se abrindo, pode ser até uma porta da nossa vida financeira, que esteja numa situação que a gente seja entristecido, né? Mas Deus, eu nunca passei por isso, por que eu estou passando por isso agora? Minha vida financeira está só piorando, eu não vejo uma saída. Por que está assim? Deus sempre tem um pra quê. A gente sempre pergunta pra Deus o porquê, né? Mas a gente tem que começar a perguntar pra Deus o pra quê daquilo. Às vezes Deus quer nos reaproximar dele e a gente está distante. Então ele fecha portas na nossa vida, a qual a gente tem que perguntar pra ele: Deus, mas pra que o Senhor está fazendo isso? É um posicionamento ao qual o Senhor quer que eu faça? É algo que eu tenho que obedecer? Até uma porta fechada. Quando Deus fecha uma porta de emprego, ele tem um propósito. Ele tem um caminho novo. Pode ser difícil, pode ser que a gente entre
num lugar a qual a gente se aperte, a qual esteja muitas pessoas dependendo da gente, nossa família, e a gente não vê uma saída. E a gente, no momento do desespero, infelizmente é o momento que a gente volta pra ele. A gente muitas vezes deixa de voltar na alegria pra voltar numa hora que está tudo apertado, tudo perdido, no momento de desespero. E Deus, ele fecha portas pra reposicionar muitas coisas na nossa vida. Deus, ele fecha as portas pra colocar muitas coisas no lugar, muitas coisas que estão fora do lugar. Filho, volta pra mim. Filho, cadê minha Bíblia? Cadê minha palavra que você não tem mais lido? Filho, e os dias que você tem deixado de ir pra igreja? Você só tá afastando a minha voz de ti. Você não tá mais me escutando. Eu tenho ordens pra você. Eu tenho uma nova direção. Eu tenho um crescimento espiritual pra tua vida. Mas você não tem se voltado pra mim. E aí, nesse momento que Deus fecha essas portas. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que passar por meio da tempestade. Noé se manteve firme, mas não foi dias fáceis. Não foram dias fáceis. Teve muitas coisas. Aqui na palavra, diz assim, em Gênesis 7, versículo 17. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais do solo, a arca flutuava em segurança sobre a superfície. A arca estava flutuando, imagine a água subindo e Noé. Eu acredito muito que ele pode ter se sentido inseguro naquele momento, né? E a palavra de Deus diz que, em meio a tudo aquilo, Deus não abandonou ele e a família dele. A arca, ela flutuava em segurança. Na tempestade a qual a gente se encontra hoje em dia, na situação difícil a qual a gente está se encontrando, Deus não abre mão da gente. Ele não esquece, ele não abandona o filho dele. Não abandona. Ele nos leva em segurança. Mesmo diante de uma situação difícil, a qual você tem falado, meu Deus, quando que eu vou sair disso? Eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Deus tem te ouvido. E Ele não deixa de te dar segurança, de te sustentar. Mesmo em uma situação difícil, Deus supre as nossas necessidades. Deus não nos abandona. Aqui na palavra de Deus, está escrito assim também que Deus, ele se lembrou de Noé e de todos os animais, né? De tudo aquilo que estava dentro da arca. Mas não é de uma forma de que Deus esqueceu de Noé. Mas veio como uma forma de que o tempo da vitória, o tempo do novo tinha chegado. E era o momento de Deus se lembrar de Noé. E muitas vezes é assim. Deus, ele quando quiser encerrar um ciclo de sofrimento, um ciclo de injustiça, um ciclo de choro na nossa vida, ele vai soprar o vento e as águas vão começar a se baixar. E quando as águas se baixar, ele vai começar a ampliar nossa visão, a nos mostrar um novo. E eu creio que neste momento Deus tem abaixado águas na nossa vida, Deus tem cessado tempestade nas nossas vidas, para que a gente venha avistar o novo, o que Ele tem preparado pra gente. Mas será que a gente vai ser aprovado nesse processo? Ou será que a gente vai ficar como o povo do Egito, rodando e rodando e rodando 40 anos no deserto? A gente não tá para questionar, a gente tá para obedecer. E Deus quer abaixar as águas da sua vida. Deus quer acalmar a tempestade. Deus quer te mostrar o novo, o que Ele tem preparado para você. Silencie, silencie. O melhor que a gente faz é silenciar e deixar que a voz de Deus se sobressaia na nossa vida. Se sobressaia na situação difícil a qual a gente está passando. É no silêncio que Deus age. É no silêncio. E depois da gente passar por isso, Deus, ele faz a nossa arca repousar para um momento de descanso, a qual eu creio que tem muitas pessoas já vivendo esse momento de descanso, a qual você vê que a situação está toda se alinhando já, que tudo está se acalmando, aos poucos estão voltando para o lugar, tudo aquilo que Deus prometeu na nossa vida, né? E Noé, ele soltou, né, a pomba, e ele queria um sinal de que teria onde ele viver. Ele soltou ela algumas vezes. E a pomba eu trago muito como um sinal de Deus para nossa vida. Eu creio que Deus vai nos enviar uma pomba, como um sinal de que, filha, cessou, acabou, está chegando um novo tempo. A pomba foi, na última vez, e trouxe um ramo de oliveira no bico. Mas esse ramo de oliveira, o significado dela é o quê? Ela traz esperança, ela traz unção, ela traz algo novo, um renovo. Não era apenas uma pomba que estava voltando, mas era boas novas, vindas de Deus. De um tempo novo, uma estrutura nova. Eu creio que Deus tem feito muitas pessoas viverem esse tempo.
E você que ainda está na tempestade, olhe adiante. Olhe para que Deus faça um novo vir sobre a sua vida. Olhe já crendo, né, que Ele está vindo já. Na palavra também diz que quando os animais saíram da arca, eles saíram todos em ordem. Aqui na palavra diz assim, capítulo 8, versículo 19. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Deus não vai trazer desordem sobre a nossa volta, sobre o novo que Ele tem sobre a nossa vida. Ele vai trazer ordem. Assim como os animais saíram um casal de cada vez, vai ser colocado no lugar tudo na nossa vida, tudo aquilo que estava em desordem, vida financeira, vida conjugal, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, Deus tem trago de volta, eu creio em nome de Jesus. Não é uma volta com desordem, é uma volta com ordem. E a começar por dentro de nós, por dentro da nossa mente, do nosso coração. Deus vai trazer ordem, porque Ele é o Deus de ordem. Ele é o Deus de ordem. E não vai ser apenas um cessar, vai ser um novo que Ele vai trazer sobre a nossa vida. Porque Ele é o Deus de aliança. Assim como Ele fez uma nova aliança com Noé, Ele está mostrando que Ele tem uma aliança com a gente. Ele está mostrando que a gente não é órfão, a gente tem um pai e a gente é cuidado. E a todo momento Ele tem nos visto. A todo momento Ele tem nos carregado em segurança diante da tempestade. Que Ele não nos abandonou, Ele não nos largou. Mas Ele está em todo momento ao nosso lado. Seja momentos difíceis, seja momentos de glória, seja momentos de bênção, Ele está do nosso lado. E você crê? Você crê que Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus do novo, e que Ele está nesse caminho com você? Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a falar para Deus, Deus, o que tiver que mudar dentro de mim, mude, Deus, mude. Coloca tudo em ordem, tudo em alinhamento. E seja obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra já diz isso. Deus ama um filho obediente. E Ele quer você disposto a fazer o querer dEle. Ele quer ver você disposto a se ajoelhar e falar, Deus, eis-me aqui. Cumpra na minha vida o teu querer, o teu chamado. Porque a gente está com um propósito aqui. A gente tem um propósito aqui na terra. A gente tem vidas e almas para resgatar. A gente tem um testemunho para dar. E Ele é um pai que cuida, um pai que ama, um pai que tem renovo para nossa vida todos os dias. Eu espero que essa palavra tenha falado com o seu coração. Eu espero que essa palavra tenha trago um renovo sobre a sua vida. E eu espero muito, muito que essa palavra tenha ficado com você. Para que não fique só apenas com você, mas para que você compartilhe. Para que você venha alimentar não a sua fé apenas, mas a fé de outras pessoas também. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra, eu tenho outros vídeos aqui no canal também, outras palavras. E eu vou estar trazendo muito mais, porque a gente tem que estar disposto a fazer o que Deus quer, né? E eu te peço para que me ajude com um like. Se inscreva no meu canal também, se você ainda não é inscrito. Comenta aqui e compartilhe para mais pessoas, para que essa palavra venha alcançar. Talvez você não ache que serve para uma pessoa, mas às vezes está servindo para um momento difícil a qual ela está passando, né? Então compartilhe. Plante essa semente em outras casas. Amém?